Em 1929, em Chicago, pessoas continuavam morrendo misteriosamente em suas residências. Levou 15 mortes para as autoridades perceberem que essas pessoas estavam sendo mortas por suas geladeiras. As geladeiras daquela época não eram mais apenas caixas de gelo, mas dependiam de um produto químico circulando na parte de trás para permanecerem frias. O melhor produto químico para este trabalho era o cloreto de metila, um gás tóxico e quase inodoro. Então, se de alguma forma vazasse da geladeira, poderia te matar sem aviso prévio. Outras geladeiras usavam gases inflamáveis em vez disso. Então, um vazamento combinado com uma faísca do fogão e sua casa poderia de repente pegar fogo. Uma empresa tentou resolver esse problema, mas no processo, eles acidentalmente criaram uma substância aparentemente mágica. Logo, ela se fez presente em uma enorme gama de produtos que se tornaram tão populares que acabaram em quase todas as casas da América. Mas o que as pessoas não sabiam era que esses produtos tinham um preço. Os produtos químicos usados na fabricação eram liberados no meio ambiente, envenenando lentamente a todos no planeta, incluindo eu. Você tem altos níveis de um produto químico que nunca ouviu falar. Isso me choca. De onde isso poderia ter vindo? Quase todas as criaturas vivas, de ursos polares a pássaros e peixes, sofrem uma contaminação mundial massiva por produtos químicos completamente fabricados pelo homem, que são rastreados até apenas algumas empresas. Este vídeo aborda um dos maiores encobrimentos químicos da história. Ressalto que esta investigação baseia-se em documentos, gravações e opiniões públicas de terceiros por razões legais. As fontes estão na descrição. A história toda começou com uma tentativa de salvar vidas. Em 1936, uma empresa química chamada DuPont se propôs a encontrar uma alternativa mais segura para os gases usados em geladeiras. Uma que não fosse tóxica nem inflamável. O cientista principal do projeto era um químico de 27 anos chamado Roy J. Plunkett. Ele estava experimentando com um gás chamado tetrafluoroetileno, ou TFE. É um par de carbonos com dupla ligação, cada um ligado a 2 átomos de flúor. Uma manhã, enquanto Plunkett estava preparando um teste, seu assistente pegou um cilindro cheio de TFE e girou a válvula, mas nada saiu. Plunkett pensou que o gás poderia ter vazado, mas o cilindro ainda pesava quase o mesmo que um cheio. Então ele pegou uma serra e cortou o cilindro ao meio. Dentro, ele ficou chocado ao ver que estava cheio de um pó branco e escorregadio. Então, o que aconteceu com o gás? O químico concluiu que, sob a alta pressão do cilindro, uma das ligações duplas entre os carbonos e o TFE se rompeu. E agora, esses 2 átomos de carbono tinham um local de ligação livre, então um deles provavelmente se agarrou a um carbono de uma molécula de TFE diferente, rompendo sua ligação dupla. E então essa molécula fez o mesmo, e o processo se repetiu várias vezes até que todo o TFE estava preso nessas longas cadeias. O gás havia polimerizado em politetrafluoroetileno, formando este pó escorregadio. Plunkett só queria se livrar disso porque arruinou seu experimento. Mas antes de descartá-lo, ele resolveu testá-lo. Então ele tentou jogar água nele, mas a água apenas o repeliu. Ele tentou com ácido. Nada aconteceu. Então ele tentou com a base mais forte que tinha, mas isso também não derreteu. Plunkett passou por todos os solventes no laboratório, mas o pó permaneceu intacto. Não derretia, corroía ou reagia com nada. Parecia ser indestrutível. A razão pela qual era tão indestrutível era por causa dessa ligação, a ligação carbono-flúor. De todos os elementos, o flúor é o mais ganancioso, o átomo mais ávido por elétrons. Sua camada externa está a um único elétron de ser completa, o que a tornaria perfeitamente estável. Então, o flúor realmente quer muito esse elétron. E porque é tão pequeno comparado à maioria dos outros elementos, os prótons em seu núcleo podem se aproximar dos elétrons de outros átomos. Devido à sua carga positiva, eles os atraem fortemente. Próximo a um átomo de carbono,
O flúor captura um dos elétrons do carbono para completar sua camada externa, e isso mantém os dois átomos ligados juntos. Mas o flúor não termina aí. Ele continua atraindo os elétrons do carbono, tornando-se ligeiramente negativo e deixando o carbono um pouco positivo. Agora há uma atração eletrostática que fortalece ainda mais essa ligação. Na verdade, os elétrons se comportam mais como nuvens difusas do que pontos em órbita, mas o princípio ainda se mantém. Em termos energéticos, esta é a ligação simples mais forte que um carbono pode formar. Assim, átomos ou moléculas que se aproximam são essencialmente ignorados. E o pó mágico de Plunkett estava completamente coberto por ligações carbono-flúor, então ele mal reagia com qualquer coisa. Ele tem essa coisa incrivelmente nerd. Ele estava tentando se livrar disso. Na verdade, ele não sabia o que fazer com isso, porque, tipo, o que você faz com um material que não, sabe, reage com nada? Felizmente, o empregador de DuPont estava trabalhando com o exército dos Estados Unidos no projeto Manhattan, refinando urânio e plutônio. É claro que há uma referência à Segunda Guerra Mundial em um vídeo do Veritasium. É praticamente obrigatório. Para obter urânio enriquecido, combustível para bombas nucleares, é necessário transformar o urânio em hexafluoreto de urânio gasoso. Esse produto químico corrosivo danificava tubulações, juntas e selos na fábrica de Oak Ridge, exigindo substituições constantes e atrasando a produção. A DuPont disse que tinha um produto químico aparentemente indestrutível, que não reage com outras substâncias, nem corrói. Então talvez possamos tentar usá-lo contra o hexafluoreto de urânio. Então eles pegam uma quantidade desse pó e o comprimem sob alta pressão para criar esses bolos, basicamente. Agora você tinha um sólido desse material que poderia ser usinado em juntas e cilindros para encaixar nesses tubos. Eles colocam esses revestimentos de tubo no cano e pronto, funciona perfeitamente como mágica. O hexafluoreto de urânio não era páreo para esse material mágico. Segundo Gordon Fee, gerente da fábrica de armas nucleares, nunca foi considerado um substituto que se saiba. O material funcionou tão bem que o exército queria usá-lo para tudo. As mesmas juntas e selos foram instalados em tanques de combustível e motores de avião para protegê-los de óleo e água. As fábricas de armas não tinham mais problemas com o ácido nítrico corrosivo usado para fazer explosivos. A DuPont também viu o potencial e registrou a marca do material em 1944. Eles não registraram a marca como politetrafluoroetileno, pois esse nome é meio ruim. Então eles pegaram T de tetra, FL de flúor, e então eles tinham um monte desses outros materiais milagrosos, rayon, nylon. Então eles pegaram o N do final desses e boom, Teflon. É um bom nome. Sob ordem do exército, a DuPont aumentou a produção de Teflon em sua fábrica de testes em Arlington, Nova Jersey, entregando todo o suprimento ao governo. Porém, a DuPont enfrentou obstáculos para suprir a demanda militar por Teflon. Segundo os cientistas de Arlington, as principais vantagens do politetrafluoretileno, resistência a solventes e alta estabilidade térmica, dificultam a fabricação. O Teflon só pode ser moldado em sólidos, como juntas, selos e tubos, mas não pode ser dissolvido em água para fazer um spray. Eles não conheciam nada que dissolvesse o Teflon, mas havia um problema ainda maior. Para polimerizar TFE em Teflon, adicione um átomo ou molécula reativa que sequestrará a primeira ligação dupla de carbono, iniciando a reação. Isso é chamado de iniciador, e a ligação formada entre ele e a primeira molécula de TFE libera uma pequena quantidade de energia. Então, um pouco de energia é liberada a cada vez que uma nova molécula de TFE se junta à cadeia. E se o processo não for controlado, a reação fica muito quente muito rapidamente. E se ultrapassar os 200 graus Celsius, o TFE se decompõe rapidamente em carbono e tetrafluormetano, o que libera ainda mais energia de uma só vez. Isso causou uma enorme explosão na fábrica de Arlington em 1944, matando 2 trabalhadores. Você precisa de uma maneira de dissipar o calor, retirar o calor da reação sem que ele permaneça lá e, portanto, se expanda, criando essa força explosiva.
Uma das maneiras de fazer isso era ter a reação acontecendo na água, pois ela pode absorver uma enorme quantidade de energia antes de aquecer. Porém, ao injetar TFE em um cilindro de água, o gás não se dissolve. Mesmo sob alta pressão, a maior parte do TFE simplesmente fica em cima. Adicionar um iniciador pode desencadear a polimerização em um local, ainda podendo causar uma explosão. O que você precisa é de alguma maneira de dispersar o TFE pela água primeiro. Para isso, a DuPont precisou de ajuda. Em 1951, eles compraram um ácido especial da 3M, a empresa por trás da fita Scott. Este ácido, chamado ácido perfluoroctanoico, parecia quase exatamente com o Teflon. Ele tinha uma cadeia de 8 átomos de carbono cobertos por flúor, com um oxigênio de dupla ligação e um grupo hidroxila na outra extremidade. Isso é o que o torna um ácido. E como havia 8 carbonos na cadeia, a DuPont também se referia ao ácido como C8. A extremidade da cauda do C8, como Teflon, era hidrofóbica, mas o grupo de cabeça ácida adorava a água, sendo hidrofílico. Quando você adiciona C8 na água, as moléculas se rearranjam de forma que as cabeças tocam a água, mas as caudas, semelhantes ao Teflon, não. Eles criam pequenas bolhas por toda a água que são praticamente secas por dentro. Se você agora injetar TFE e mexer toda a mistura, bem, o gás hidrofóbico acaba no meio dessas bolhas de C8. Essas bolhas estão dispersas uniformemente por toda a água. Sabe do que isso me lembra? De sabão. Sim. É o grande combinador que permite a mistura de óleo e água. Ao espalhar as moléculas iniciadoras, elas entram nas bolhas e começam a reação de polimerização. Então, de TFE para Teflon. Mas agora, com o calor se espalhando uniformemente por todas as bolhas na água, ninguém explode. Como o Teflon está suspenso em uma solução, é possível pulverizá-lo em superfícies como um revestimento. Essa coisa não gruda em nada. Como você a gruda nas juntas? Como você realmente a usa? Sim, essa é uma boa pergunta. O truque era que a superfície tinha que ser realmente áspera. Para criar ranhuras e imperfeições em nível nanoscópico, você jateia o material com areia. Agora, se você pulverizar o revestimento, o que acontece é que, se você aquecê-lo, a água evapora. O C8 também evapora, mas o Teflon, em vez de evaporar, apenas amolece. Embora não haja interação química, agora está mecanicamente preso à superfície. É assim que conseguiram fazê-lo grudar. Com o fim da guerra, o exército suspendeu as restrições de sigilo sobre as patentes de Teflon e a DuPont pôde comercializá-lo. De repente, pessoas no mundo todo revestiam itens diários com Teflon, buscando criar um produto revolucionário. Em 1954, o engenheiro francês Marc Grégoire tentou aplicar Teflon em seu equipamento de pesca para evitar emaranhados. Mas então sua esposa o viu fazendo isso, e sua reação foi que isso era um absurdo completo. Ninguém nunca vai usar isso. Você deveria fazer algo que alguém realmente vai usar. Então que tal você colocar isso em uma panela, fazer uma panela antiaderente? E quando essas panelas chegaram ao mercado, foi uma revolução na culinária. Teflon. 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 E a DuPont sabia exatamente como comercializá-lo. Até mesmo a aveia não gruda no Teflon. Ei, legal, deixe-me tentar. E não eram só panelas antiaderentes. Teflon, C8 e químicos semelhantes eram usados em tudo. O Sleepaway contém a magia do Teflon da DuPont. De repente, surgiram carpetes de Teflon resistentes a manchas e sprays de proteção, como o Scott Guard da 3M. Jaquetas com forro de Teflon eram impermeáveis e respiráveis. Gore-Tex é o nome da marca. O Teflon era tão inerte que implantes médicos feitos dele não seriam rejeitados pelo corpo. Foi usado para revestir a estrutura de aço da Estátua da Liberdade para salvá-la da corrosão. Até os projéteis eram revestidos com Teflon para reduzir o dano ao sair do cano da arma. O termo Teflon era tão onipresente que, quando o mafioso italiano John Gotti estava sendo processado no final dos anos 1980, nenhuma das acusações contra ele colava. Então ele foi apelidado de Teflon Don. No final dos anos 90, o negócio de Teflon gerava cerca de $1 bilhão em vendas anuais para a DuPont. O Teflon tem um grande futuro e suas utilizações serão muitas. Os
produtos químicos estavam em todo lugar, até mesmo onde eles não deveriam estar. Há algo errado com essa água. Eles não nos dirão o que é. O homem atrás da câmera é Earl Tennant, um fazendeiro na Virgínia Ocidental. É o que esperam que as vacas de um homem bebam em sua propriedade. Ele suspeitava que algo no riacho envenenava suas vacas. São 153 desses animais que eu perdi nesta fazenda. Você vê a descoloração no pelo aqui no pescoço dela? E eles continuam tentando me dizer que não há nada de errado com essas coisas. Eu ligo para o veterinário estadual da Virgínia Ocidental e a única coisa que ele me pergunta é se eu tenho um bom advogado. Desesperado, Earl contratou um advogado. Ele veio ao nosso escritório armado com muitas caixas de fitas de vídeo. Começamos a assistir essas fitas de vídeo e você sabe, havia um problema sério aqui. Há algo de errado com essa vaca. A baba está escorrendo para o chão. Os animais estavam definhando e eles estavam pele e ossos e tinham tumores e dentes pretos. E você podia ver na fita de vídeo uma espuma branca saindo do cano neste aterro sanitário ao lado, com esses animais parados na espuma branca. O pelo em seus cascos estava sendo comido pelo que quer que estivesse na água. Este é um cano inferior. Você vê o que está saindo dele? Era um tubo de descarga e tinha a marcação de Eidupon Dunamors e companhia. O aterro sanitário de onde o tubo drenava pertencia ao complexo fabril da DuPont, próximo a Parkersburg, West Virginia, a apenas 6 milhas dali. Essa fábrica era a Washington Works, a primeira fábrica comercial de Teflon. Ela fornecia empregos para quase 2.000 pessoas na cidade e a presença da DuPont era sentida em todos os lugares. Moro em Parkersburg há 48 anos. Não trabalho na DuPont, mas vi como seus funcionários contribuíram muito para o crescimento cultural desta comunidade. Existem instalações para tênis, acampamento, natação, softball e mais de 20 áreas equipadas para churrascos e piqueniques em família. A DuPont cuidou da comunidade. Quando os moradores souberam que Earl Tennant contratou um advogado para investigar, eles evitaram ele e sua família. Como sua cunhada disse, nós entrávamos em um restaurante e todos no restaurante se levantavam e saíam. Mas Earl e Rob não se intimidaram. Eu pensei que isso seria bem direto. A Agência Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, determina quais substâncias químicas e em que quantidades são seguras para descarte em aterros sanitários. Obteríamos os registros e permissões que nos indicariam qual substância química estava causando o problema. Mas nenhum desses registros realmente mostrava algo que estava realmente causando um problema. Nada que explicasse aquela espuma branca. O que quer que estivesse na água do Earl não estava nas permissões. Desde os anos 50 já se sabia que o Teflon, especialmente o PTFI, era muito seguro. É uma molécula longa e muito inerte, então se você a ingerir, seu corpo apenas a elimina. Porém, se você aquecer o Teflon até 350 graus Celsius, ele libera fumaças que causam mal-estar nas pessoas. Isso era comum entre trabalhadores de fábricas de Teflon. O pó de PTFE solto caía em seus cigarros enquanto trabalhavam e depois eles acidentalmente fumavam um desses cigarros. Felizmente, os sintomas eram leves: fadiga, aperto no peito, dores de cabeça e geralmente passavam dentro de 48 horas. Isso era chamado de febre dos vapores de polímero. Mesmo sendo raro hoje, nunca superaqueça sua panela de Teflon a altas temperaturas, especialmente se você tem pássaros de estimação em casa, pois os vapores são muito mais tóxicos para eles. Mas o Teflon não poderia ter envenenado as vacas do Earl. Não havia fumaça ou altas temperaturas, então deve ter havido algo mais na água. Rob solicitou todos os registros operacionais da Washington Works e a DuPont os enviou. Mais de 60.000 documentos. Muitas pessoas tentariam dizer, ok, você quer muitos documentos, nós te daremos muitos documentos e esperamos que não haja como alguém realmente vasculhar todos esses arquivos e todos esses materiais.
mas eu sou o tipo de pessoa que realmente investiga e quero passar por esses documentos. Então eu realmente li tudo isso. Um certo químico aparecia repetidamente nesses arquivos. C8. Eu nunca vi os tipos de coisas que estou vendo agora nesses documentos da DuPont. Em 1961, o mesmo ano em que as panelas de Teflon chegaram ao mercado dos Estados Unidos, os cientistas internos da DuPont testaram o C8 em ratos. A ingestão de apenas 1,5 mg de C8 por quilo de peso corporal causou o crescimento anormal do fígado dos ratos e uma dose de 570 mg por quilo foi letal. Para referência, o cianeto de sódio, um dos venenos mais perigosos, é letal para ratos em doses de 5 a 15 mg por quilo. Mesmo sendo menos letal, o C8 era preocupante por dois outros motivos. Primeiro, como o Teflon, sua cauda é feita de ligações carbono-flúor, o que a torna incrivelmente estável. Então, o C8 não se decomporia no ambiente por décadas. E segundo, o C8 se parece com os ácidos graxos de que humanos e animais precisam para funcionar normalmente, apenas com flúor em vez de hidrogênio. A preocupação era que o C8 pudesse entrar na corrente sanguínea, se ligar às proteínas transportadoras de ácidos graxos e se espalhar pelo corpo. E por causa das ligações carbono-flúor, humanos e animais não têm como quebrar o C8. Então ele poderia se acumular lentamente, imitando esses ácidos graxos e potencialmente perturbando os sistemas que eles regulam, como o fígado. Tóxico, persistente, bioacumulativo. Então a preocupação é como uma bomba relógio. Tem mais oportunidade de causar danos. Como medida de segurança, um estudo com ratos sugeriu que esses materiais devem ser manuseados com extremo cuidado e que o contato com a pele deve ser estritamente evitado. Em 1962, a DuPont refez o estudo e confirmou que altas doses de C8 matam ratos através de lesões no estômago, intestino, cérebro, pulmões e pâncreas. Em 1965, eles encontraram os mesmos efeitos tóxicos em cães. As evidências se acumulavam. Eles estudavam macacos, alguns dos quais estavam morrendo. Essas substâncias químicas estavam causando efeitos tóxicos em vários sistemas de órgãos, em várias espécies. Esses estudos não estavam sendo compartilhados com a comunidade científica. E provavelmente ninguém fora da DuPont teria notado que algo estava errado se não fosse por... Cárie dentária. A doença mais disseminada de todas. Nos anos 50, a cárie dentária era um problema nacional. Então, os Estados Unidos começaram a adicionar fluoretos inorgânicos, como o fluoreto de sódio, à água pública. Isso ajudou a combater as cáries. 16 anos após a fluoretação, todas as crianças terão 65% menos cáries dentárias. Em 1975, os pesquisadores queriam saber se esse flúor inorgânico estava entrando no sangue das pessoas. Eles coletaram amostras de sangue de todos os Estados Unidos e os resultados foram como esperado. Mais flúor na água da torneira significava mais flúor no sangue. Mas eles encontraram outro tipo de flúor no sangue também, que era flúor orgânico, ligações carbono-flúor, e não seguiu a mesma tendência. Os pesquisadores estavam intrigados com a origem dessa substância, já que ela não ocorre naturalmente. E eles fizeram pesquisas e descobriram que a 3M estava produzindo esses fluoretos orgânicos, coisas como PFOA. Em 1975, eles questionaram a 3M sobre uma substância encontrada no sangue da população geral dos Estados Unidos, perguntando se poderia ser deles. E a 3M alegou ignorância. Mas apenas 3 meses depois, a 3M comparou o espectro de flúor orgânico do estudo com seus próprios produtos químicos, e era uma correspondência. Seus produtos químicos estavam contaminando o sangue de americanos, mas eles omitiram isso dos pesquisadores. 3M e DuPont, preocupadas, verificaram o sangue de seus próprios funcionários. Eles descobriram que eles também estavam contaminados com C8 em níveis 1000 vezes mais altos do que os do estudo. Quando a DuPont verificou os registros médicos, muitos trabalhadores apresentavam sinais de doença hepática.
Enquanto isso, a DuPont estava despejando quase 10 toneladas de C8 no rio Ohio todos os anos, e eles estavam acumulando milhares de toneladas a mais como lodo de C8 que se infiltraria no aterro ao lado da fazenda do Earl. Tudo isso enquanto mostrava comerciais como esses. E a água que eventualmente flui para o rio é coletada em 5 pontos e analisada para garantir que não poluímos o Ohio. E no início dos anos 80, o primeiro estudo de câncer é feito em ratos e confirma que o PFOA não apenas pode estar ligado, mas causa tumores testiculares. Isso dispara alarmes dentro da empresa, porque a preocupação é, claro, estamos colocando isso no ar, estamos colocando na água, está no Teflon. A DuPont coletou amostras ao redor de Washington Works, e o C8 não estava apenas no rio, estava no abastecimento público de água. Em 1984, os oficiais da DuPont reuniram-se para avaliar se o C8 deveria ser substituído por um químico mais seguro. Mas a conclusão deles foi que, atualmente, nenhuma das opções desenvolvidas é, do ponto de vista do negócio de pó fino, economicamente atraente. Então, o C8 permaneceu, e a DuPont simplesmente estabeleceu uma dose segura para a água potável. Os cientistas da DuPont são os primeiros no mundo a determinar um nível seguro para os seres humanos. Eles calcularam algo como 0,6 partes por bilhão que arredondaram para 1. E a importância disso é que, naquela época, esse era o nível mais baixo que se podia detectar na água. Se conseguimos detectar, é porque está muito alto. Para colocar isso em perspectiva, aqui está um tanque de água de 2.500 litros. Está cheio até a borda. Agora imagine que você pegue uma gota de PFOA 0,05 mililitros e a coloque não em um desses tanques, ou 2 ou 3, mas em 20 desses tanques, isso é uma parte por bilhão. Esse é o número que a DuPont considerava inseguro para o consumo humano. E após determinar sua própria métrica de segurança, a DuPont testou o aterro sanitário que infiltrava no Earls Creek. O resultado foi de 1.600 partes por bilhão. Eles não contaram para ninguém. Então, naquele momento, achei que tinha descoberto o que aconteceu com as vacas. Rob compilou todas as evidências em uma carta de 900 páginas e a enviou para a EPA, para o Departamento de Justiça e até mesmo para o Procurador-Geral dos Estados Unidos. E apenas alguns meses depois, a DuPont fez um acordo com Earl Tennant e sua família por uma quantia não divulgada, embora não tenham admitido nenhum erro. Porém, a substância não estava somente na água consumida pelas vacas. Isso estava nos poços públicos da comunidade ao redor, certo? As pessoas próximas ao Sr. Tennant e as dezenas de milhares naquela comunidade provavelmente bebiam isso há décadas sem saber. Então Rob processou a DuPont novamente, agora em nome das 70 mil pessoas ao redor de Parkersburg que foram inadvertidamente expostas ao C8. E não era apenas Parkersburg ou West Virginia. No ano 2000, pesquisadores analisaram amostras de sangue de milhares de americanos em todo o país. E 100% dessas amostras deram positivo para C8, com uma média de 5 partes por bilhão. Mas se praticamente todos nos Estados Unidos estão contaminados, quão prejudicial poderia realmente ser o C8? Era exatamente isso que Rob precisava descobrir para ter uma chance contra a DuPont. Então, em 2005, ele liderou um estudo médico de todos ao redor de Washington Works. Os cientistas precisam verificar se o químico C8 causa problemas de saúde. Preencher um questionário de saúde e fazer um teste de sangue pode ajudá-los. A análise das amostras de sangue e registros médicos durou 7 anos. Muitos em Parkersburg, incluindo Earl e sua esposa Sandra, faleceram antes de um veredito ser alcançado. Mas em 2013, um painel científico independente obteve os resultados. Eles confirmaram uma provável ligação entre C8 e 6 doenças humanas, incluindo doença da tireoide, câncer testicular e câncer renal. Essas descobertas foram baseadas apenas na comunidade próxima, com um nível médio de C8 no sangue de 28 partes por bilhão. Por exemplo, um homem americano médio tem cerca de uma chance em 43 de desenvolver câncer renal. É cerca de 1 em 73 para as mulheres. Porém, um indivíduo com mais de 30 partes por bilhão de C8 no sangue
pode ter aproximadamente o dobro do risco. Então, cerca de 1 em 22 homens e 1 em 37 mulheres. Porém, muitos desses estudos consideraram apenas sobreviventes, não pessoas que possivelmente faleceram devido à exposição ao C8. Portanto, o veredito foi de interpretar os resultados com cautela. O real risco do C8 talvez seja ainda maior. Após a publicação desses estudos em 2013, a DuPont foi pressionada pelos reguladores a eliminar o C8. Até 2017, eles pagaram mais de 600 milhões de dólares às vítimas da exposição ao C8. Um preço mínimo para uma empresa com quase 80 bilhões em vendas naquele ano. Durante todo o tempo, a DuPont negou qualquer irregularidade. Mas isso não foi o fim para Parkersburg ou qualquer outra pessoa, porque a DuPont separou todo o seu negócio de Teflon em uma empresa derivada, a Chemours, que concordou em usar um químico diferente. Então o que era? Eles simplesmente pegaram o C8 e tiraram 2 carbonos, começando de fazer o C6. Eles chamaram de Gen X. Por ser mais curto e ter um átomo de oxigênio interrompendo a cadeia de carbono, esperava-se que fosse mais degradável. A Chemours afirmou que até 70 partes por bilhão de Gen X na água potável seria seguro. Esse produto químico é enviado para a mesma fábrica em West Virginia, então agora o Gen X vai para o ar. Gen X é encontrado em abastecimentos públicos de água no rio Ohio. Então o Gen X é permitido sair para o mundo, ser usado no Teflon. Então o estudo do câncer é feito, que mostra que o Gen X causa exatamente os mesmos 3 tumores em ratos que o PFOA causou: fígado, testicular e pancreático. A cadeia mais curta do Gen X também o torna mais móvel. Então, ele poderia contaminar áreas maiores? A verdade é que não sabemos o suficiente sobre isso, e esse é exatamente o problema. Levamos décadas para chegar ao ponto de finalmente abordar o C8. Eles simplesmente ajustam um pouco, mudam o nome químico. Toda a ciência e toda a preocupação, isso está no C8. Este é o C6, ou C9, ou C4. Você não tem evidências suficientes de que esses outros são ruins. É como o jogo bate-mole. Lidamos com um problema e um novo aparece, tendo que recomeçar. Eles pertencem a uma família de mais de 14 mil diferentes produtos químicos fabricados pelo homem, todos cobertos por ligações carbono-flúor, não apenas C8 ou Gen X. As empresas podem produzi-los como quiserem, C7s, C9s, ramificados, polímeros, ácidos. O termo genérico para todas essas substâncias é PFAS, substâncias per e polifluoroalquil. E como o Teflon, eles têm qualidades quase mágicas. Os PFAS repelem líquidos, sendo usados para produzir roupas impermeáveis. Eles também são resistentes à gordura, então revestimos embalagens de fast food e sacos de pipoca de micro-ondas com PFAS para evitar manchas. Batons, rímeis à prova d'água, produtos de higiene e lentes de contato contêm PFAS. Até a tela em que você está assistindo isso, provavelmente tem um revestimento anti-manchas de PFAS. O problema é que as mesmas ligações carbono-flúor que tornam os PFAS tão estáveis e úteis em produtos de consumo também os tornam incrivelmente persistentes no ambiente. Por isso, você também pode conhecer PFAS por outro nome, químicos eternos. Eles foram achados em todos os lugares, de cidades agitadas a áreas intocadas de natureza selvagem. Todos os continentes, incluindo a Antártica, estão cobertos de PFAS. Quase todas as criaturas vivas, de ursos polares a pássaros e peixes, quero dizer, essa coisa está sendo encontrada em todos os lugares. Então, uma contaminação massiva em todo o mundo, mas por produtos químicos completamente feitos pelo homem, que são rastreáveis até apenas algumas empresas. Ok, agora eu quero descobrir quanto desses produtos químicos realmente estão no meu sangue. Então eu tenho um pequeno teste aqui. Eu odeio a ideia de tirar meu próprio sangue.
Ok, isso foi bem fácil, na verdade. Eu estava realmente preocupado que não iria sair sangue suficiente. Mas tem bastante. Então a questão é quanto desses químicos perigosos estão no meu sangue. Alguém já voltou com sangue que não tem PFAS nenhum? Eu tenho feito testes de sangue em PFAS desde 2007 e nunca vi um não detectado. Caramba! Ouvi dizer que 98% da população tem PFAS no sangue, mas estou procurando os 2% que não tem, porque ainda não os vi. Isso é incrível. Quer dizer, muito, muito ruim, mas uau. Mas se todos na Terra têm pequenas quantidades desses produtos químicos no sangue, quanto mal eles realmente poderiam causar? Quero distinguir que nem todos os PFAS parecem ser igualmente perigosos. Pode-se dividi-los em 2 grupos. Primeiramente, há longas cadeias repetitivas de ligações entre carbono e flúor, com dezenas ou centenas de milhares de átomos de extensão. Então, coisas como Teflon. As partículas são grandes e inertes, portanto, mesmo se ingeridas, seu corpo apenas as eliminará. Elas não são absorvidas pela corrente sanguínea, então não há riscos. Eles são chamados de fluoropolímeros devido às longas cadeias repetitivas de ligações carbono-flúor. Mas a pegadinha é que para fazer fluoropolímeros como o Teflon, é necessário usar auxiliares de processamento perigosos como o PFOA ou GenX. Essas moléculas têm de 5 a 10 carbonos de comprimento. Elas possuem grupos funcionais ácidos nas extremidades, permitindo que sejam pequenas o suficiente para entrar na corrente sanguínea. Os mais comuns são os ácidos perfluoroalquílicos, que podem se ligar às proteínas do sangue e ser transportados para qualquer lugar do corpo, acumulando-se lentamente ao longo do tempo. Atualmente, há mais de 2 grupos de PFAS, e até mesmo diferentes definições do que eles são. Mas a maior parte do que sabemos se relaciona com apenas alguns produtos químicos deste grupo, os ácidos perfluoroalquílicos. Talvez o documento mais completo sobre a toxicidade dos PFAS tenha sido publicado em 2022 pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina, e ele analisou apenas 7 ácidos perfluoroalquílicos. Esses são produtos químicos, irmãos do PFOA, e alguns deles, como PFOS e PFHXS, foram muito usados na produção de produtos resistentes a manchas e água, como o Scotchgard da 3M, antes de também serem eliminados, devido a preocupações com a toxicidade. O relatório concluiu que se a soma desses 7 ácidos no seu sangue for inferior a 2 partes por bilhão, não deverá haver nenhum dano. Se o nível estiver entre 2 e 20 partes por bilhão, pode haver efeitos prejudiciais à saúde. Embora o mecanismo exato pelo qual os PFAS causam danos não seja totalmente compreendido, a exposição tem sido mais consistentemente associada a colesterol alto, uma resposta imunológica diminuída a vacinas e infecções, câncer de rim e diminuição do crescimento em bebês. Mas os PFAS também foram associados a dezenas de outras condições. Acima de 20 partes por bilhão, o risco é ainda maior. Então, onde eu me encaixo neste gráfico? Então, eu tenho um resultado aqui. Você não vai me contar os seus antes de eu revelar os meus? Não. Tudo bem. Você testou positivo para PFOA. Ok. O nível de PFOA para uma pessoa dos Estados Unidos caiu de 5 partes por bilhão por volta dos anos 2000 para cerca de 1,46, que é o que você tem. Então você tem uma dosagem mediana para os padrões americanos. Ótimo, ok. Felizmente não há GenX para nós, o que é excelente. Maravilha. Mas a verdadeira surpresa é o PFOS, o composto químico irmão, usado de maneira semelhante em carpetes e roupas resistentes a manchas. Seu resultado é de 8,93 partes por bilhão, enquanto a média dos Estados Unidos é de 4,3. Isso é loucura. É loucura porque foi descontinuado praticamente em 2002. Esses não são os resultados que eu esperava. Achei que seriam bem mais desinteressantes, tipo você está na média ou um pouco abaixo. Para PFHXS, similar ao PFOS, porém com 6 carbonos ao invés de 8, seus níveis aqui são quase 7 partes por bilhão. Mas a média dos Estados Unidos é de 1 parte por bilhão. Você está acima de 95% dos americanos. Fiquei chocado porque eu estava vindo para esta reunião esperando ser apenas mediano. Para mim, é assustador. Você vive uma vida normal, pensando que está cuidando de tudo, e então descobre altos níveis de um químico desconhecido.
A soma combinada de todos os PFAS detectados no meu sangue foi de 17,92 partes por bilhão, mais do que o dobro da mediana dos Estados Unidos. Estou apenas abaixo do nível em que as academias nacionais recomendam exames adicionais para doenças relacionadas ao PFAS. Não imaginava que retornaria com níveis tão altos. Adoraria reduzir o nível para um ponto mais alinhado com a população em geral. Sim, Mas de onde isso poderia ter vindo? Existem 3 formas principais de exposição a produtos químicos eternos. E o que você provavelmente ouvirá mais na mídia são os produtos que contêm PFAS. Shampoo, fio dental, tintas, vernizes, produtos químicos potencialmente perigosos, produtos químicos perigosos, produtos químicos tóxicos. As pessoas estão descartando suas panelas antiaderentes. Minha esposa jogou fora todas as nossas panelas antiaderentes há mais de um ano, e desde então temos usado aço inoxidável. Ela é ótima em evitar que grude. Eu nem tanto. Mas será que as panelas são mesmo o problema? O revestimento da panela é Teflon, que é uma longa cadeia inerte de ligações carbono-flúor. Então, mesmo que você o ingira, ele não reage com o seu corpo. Se você tem uma panela assim em casa, provavelmente não precisa jogá-la fora. O mesmo vale para a maioria dos outros produtos que contêm PFAS. Roupas à prova d'água, móveis resistentes a manchas e pulseiras de relógio à prova de suor podem liberar PFAS em algum nível, mas o risco de exposição direta pela pele provavelmente é baixo. O maior problema é a facilidade com que os PFAS desses produtos podem contaminar o meio ambiente. E muitas das fábricas que fabricam esses produtos não têm um bom histórico de manter os produtos químicos contidos. As pessoas não entendem que as histórias que você vê, por exemplo, o que estava acontecendo na comunidade na Virgínia Ocidental, é o mesmo produto químico e as mesmas coisas que estamos vendo acontecer agora na Austrália e no Japão, na Itália, na Alemanha, no Reino Unido. Quero dizer, há muitas pessoas que ainda não compreendem o fato de que esses são os mesmos produtos químicos. A segunda maior fonte de exposição é a alimentação. Muito disso vem embalado em materiais tratados com PFAS, como caixas para viagem, sacos de pipoca de micro-ondas e embalagens de hambúrguer. Está na embalagem do hambúrguer. É uma quantidade pequena? É uma quantidade extremamente pequena? Na verdade, fizemos testes no laboratório com coisas que geralmente contêm PFAS. Pipoca de micro-ondas, embalagens de fast food e copos de papel à prova d'água. Tenho aqui água da torneira de uma residência em Londres. Poderíamos ferver a água para ver se algum dos PFAS se desprende quando esses produtos são aquecidos, já que geralmente interagimos com eles quentes, potencialmente ingerindo essas substâncias. Isso é ciência cidadã, certo? Pode haver algum erro, mas com um controle sólido e a mesma água da torneira para todos, podemos conseguir algo. Mesmo se não obtivermos resultados, saberemos que as pessoas provavelmente estão seguras ao usar esses produtos. Tudo bem, mexa isso. Sim, realmente coloque esse PFAS naquela água, certo? Bem, supostamente é seguro para consumo humano, é a coisa selvagem. Mexemos em água fervendo por cerca de 30 segundos. Nós testamos a água para verificar se algum dos PFAS usados no revestimento desses itens entraria nela. Aqui está o que consegui, e essas são partes por trilhão. Para o PFOA, boas notícias. Praticamente nenhuma detecção, exceto na pipoca de micro-ondas. Esses são níveis muito baixos, mas espere, porque a pipoca de micro-ondas é ainda pior. O problema com a pipoca de micro-ondas é que ela fica lá, embrulhada com a pipoca por meses ou anos antes de você colocá-la no seu micro-ondas. Isso dá tempo suficiente para esses produtos químicos se infiltrarem nos olhos e eles vão se espalhar por toda a pipoca e você vai comê-la. Isso pode explicar alguns dos nossos próprios resultados. O nível de PFPEA, que é uma variação mais curta de PFOA, voltou a 10 partes por trilhão após o teste da sacola de pipoca. Resultados semelhantes são observados em outras espécies de PFAS. A pipoca de micro-ondas realmente contém PFOS, mas não se sabe exatamente o porquê disso. Eu ia dizer que talvez o PFAS tenha ido naquela embalagem e encontrado seus amigos e apenas ficou por lá. Sim, pode ser. Eu sei que só fizemos um teste aqui, sem repetições, então não podemos concluir muito a partir disso, mas há algo a ser dito. Quando você está usando esses produtos, eles vão infiltrar na sua água e na sua comida. E a pesquisa tende a concordar.
Um estudo de 2019 descobriu que comer fast food e pipoca de micro-ondas, especialmente, pode aumentar sua carga de PFAS, enquanto comer refeições caseiras não. Mas até mesmo algo simples como aquecer sua comida em um prato, em vez de na embalagem original, pode evitar a migração de PFAS para os alimentos. Os níveis de partes por trilhão detectados na água da torneira de Londres são insignificantes comparados às partes por bilhão encontradas no sangue humano. Mas a coisa surpreendente é que para ter 2 partes por bilhão de PFOA no seu sangue, você não precisa beber água com 2 partes por bilhão de PFOA nela. Os PFAS se acumulam no corpo com o passar do tempo. Então, até mesmo água com apenas 4 partes por trilhão de PFOA, combinada com outras exposições, pode ser suficiente para manter seus níveis sanguíneos tão altos. E é por isso que, além da comida, a água é a sua maior fonte de exposição. Isso é particularmente verdade se você mora próximo a uma fábrica de PFAS, onde a água local geralmente é muito contaminada. O mesmo se aplica para áreas próximas a bases militares ou aeroportos. Adicionar produtos químicos como PFOA ou PFOS à água diminui sua tensão superficial, deixando-a mais escorregadia. Esses produtos químicos também tendem a espumar, sendo excelentes ingredientes em espumas de combate a incêndios. Eles se espalham mais rápido e a espuma bloqueia o acesso ao oxigênio extremamente bem. Como bases militares e aeroportos frequentemente fazem exercícios de incêndio com essas espumas, elas acabam se infiltrando no solo e na água subterrânea ao redor. Mas não para por aí. Atualmente, atingimos níveis de saturação planetária para PFAS, o que significa que quando você olha para aquela nuvem e chove em níveis seguros de pelo menos 4 espécies de PFAS. Acontece que todo o nosso ciclo de água está contaminado com PFAS. Então, mesmo quando chove no Planalto Tibetano, essa chuva contém PFAS. Para verificar os níveis da água na sua área, você pode usar mapas que mostram a contaminação por PFAS nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. E quanto a Los Angeles ensino, foi lá que passei cerca de 7 dos últimos 10 anos. Vale Crescenta. Todos esses são altos. Sim. Santa Clarita, o nível de PFOS é louco. Então você pode estar obtendo sua água de Santa Clarita. Uau! Existe uma calculadora. Ela pode te dar uma estimativa do que está no seu soro sanguíneo. Vamos tentar colocar isso na calculadora e ver se obtemos algo próximo ao que você tem. Boa ideia. O valor típico de PFOS para um adulto é de 1 parte por bilhão. A água de Santa Clarita está em torno de 37 partes por trilhão. Se você olhar daqui a 10 anos. Após aproximadamente 10 anos de exposição, haveria 6,85 partes por bilhão no seu sangue. Posso te dizer que você está em 6,84. Isso explicaria as coisas. Não posso afirmar com certeza a origem da minha água potável. Mas se eu estava consistentemente bebendo água contaminada em níveis semelhantes, então isso explicaria meus resultados. Se você está preocupado com a sua própria água, entre em contato diretamente com o seu fornecedor para obter informações mais relevantes. É preocupante o quão desregulada a água potável tem sido. Há apenas um ano, em abril de 2024, a EPA dos Estados Unidos finalmente estabeleceu limites legais para PFAS na água potável. O nível seguro para PFOA caiu de 1 parte por bilhão inicial da DuPont para 4 partes por trilhão. Portanto, não se trata mais de uma gota de PFOA em 20 desses tanques. Estamos falando sobre uma gota em 5.000. Isso são 5 piscinas olímpicas. E se houver até mesmo uma gota de PFOA lá, a EPA está preocupada. O mesmo limite de 4 partes por trilhão também foi estabelecido para PFOS, o químico irmão. E o GenX caiu das 70.000 partes por trilhão inicialmente propostas pela Chemours para apenas 10. O mesmo vale para PFHXS. Para referência, o limite da EPA para chumbo na água é de 10.000 partes por trilhão e para cianeto, 200.000. Isso te dá uma indicação bastante clara de quão preocupada está a comunidade científica. Justo quando conseguimos limites da EPA, uma nova administração nos Estados Unidos pode estar revertendo algumas
das proibições de PFAS. Então não se pode sempre confiar nos reguladores e aparentemente nem nas empresas fabricantes para descartar esses produtos de forma segura. Então o que você pode fazer? Se sua água estiver contaminada, considere obter um filtro certificado PFAS. Osmose reversa, carbono ativo granulado e filtros de troca iônica são todos capazes de remover PFAS da água potável. Mas a responsabilidade de filtrar a água potável não deve recair sobre o indivíduo. Os PFAS devem ser capturados na fonte durante a fabricação, antes que eles atinjam o meio ambiente. Algumas empresas, como a Pure Affinity, estão criando filtros personalizados para viabilizar isso. Um laboratório com cara de laboratório. Exatamente. Sim, sim. Você poderia me explicar o que todas essas tubulações fazem e o que você tem aqui? Então, essa água representa onde você teve um grande incidente com espuma de combate a incêndio. Então, você quer filtrar essa água, mas o conceito é pegá-la do topo através do recipiente. A medida que passa por esse material, basicamente adere a alguns dos produtos químicos PFAS na água, e então você passa para outra parte do tratamento e uma terceira. Para mim, parece que se os PFAS são tão bioacumulativos, persistentes e estáveis, eles realmente não reagem com as coisas. Então, como você os força a reagir com as coisas aqui? Basicamente, aproveitando essa longa cauda orgânica, bem como a cabeça polar. Assim, você pode ter interações eletrostáticas com a cabeça polar, além de interações hidrofílicas e hidrofóbicas com a cauda. E ao combinar esses três mecanismos de ligação, você aumenta massivamente a probabilidade de se ligar ao PFAS, mesmo que ainda seja difícil. Os níveis de PFAS caem 100% de uma vez, ou a diminuição é gradual? Essa é a questão interessante. No começo, ele cai 100% depois deste ponto. Então, problema resolvido? Problema resolvido por enquanto. O que vemos agora é que durará cerca de 40 mil volumes deste vaso. Então, um vaso de 10 litros basicamente forneceria todo o tratamento de PFAS para uma casa. Em um ano? Por um ano. Você quer que isso esteja primeiro nas fábricas para que nunca entre na água? Sim, estamos conversando com os fabricantes de fluoroquímicos e eles realmente estão tentando avançar em vez de apenas esperar pelas regulamentações. O verdadeiro risco de cada um com os PFAS será diferente. Depende de vários fatores, como a contaminação da água, estilo de vida e alimentação. Mas o quanto você realmente deveria se preocupar com isso? 17 ou 18 partes por bilhão equivalem a beber uma cerveja por noite ou se expor ao sol australiano sem protetor solar? Então, o que eu gosto de fazer é criar essa hierarquia de risco. E em termos de hierarquia de redução de risco, o número 1 nisso é parar de fumar, fazer exercícios, ter uma dieta saudável de alimentos integrais e garantir que você esteja dormindo de 7 a 9 horas. Depois você tem níveis médios de intervenção, como ver seu médico de atendimento primário, controlar seus números de colesterol. E então, no nível mais baixo que você tem, o PFAS provavelmente se enquadra nesse nível mais baixo. Ser preventivo em relação à exposição ao PFAS é atualmente nossa única opção, pois não há tratamentos médicos aprovados disponíveis. No entanto, se você comparar a contaminação por PFAS entre os sexos, os níveis masculinos são consistentemente mais altos, pelo menos até por volta dos 50 anos, quando a menopausa geralmente começa. Isso ocorre pois a menstruação, o parto e a lactação são maneiras pelas quais o PFAS pode deixar o corpo. O PFAS pode atravessar a placenta e atingir o feto durante a gestação. O bebê também pode ser exposto através do leite materno. É algo que as pessoas grávidas devem ter extremo cuidado. Crianças pequenas são incrivelmente suscetíveis. Eles estão bebendo mais água, crescendo e perto de superfícies como carpetes tratados. Nem todos precisam alterar seu estilo de vida devido aos PFAS. Mas se você está em um grupo de alto risco por causa da gravidez, ou porque vive ou trabalha em uma área contaminada por PFAS, talvez queira considerar isso. Bombeiros têm altos níveis de PFAS, pois seus equipamentos e espumas são impregnados com essas substâncias. Surpreendentemente, um estudo de 2022 descobriu que quando os bombeiros doavam sangue ou plasma com frequência suficiente, eles reduziam seus níveis de PFAS em até 30% dentro de um ano. E é meio irônico que, nosso sistema de saúde esteja voltando à sangria. O que você acha da ideia de doar sangue como uma maneira de reduzir o PFAS no corpo?
Nunca ouvi falar dessa estratégia. Interessante. Recomendo que as pessoas doem sangue com mais frequência, não por causa da exposição ao PFAS, mas porque precisamos desesperadamente de sangue. O importante a anotar é que, especialmente nesta administração atual, precisamos ter muito cuidado ao desviar orçamentos de agências de pesquisa, porque sem essa pesquisa, as orientações que estou dando serão significativamente mais falhas. Posso falar sobre o que sabemos e o que não sabemos graças a essa pesquisa. Se cortarmos os orçamentos das grandes agências e demitirmos os cientistas, só obteremos informações cada vez piores. Ainda estamos distantes de um tratamento médico adequado e melhores regulamentações de PFAS, pois é extremamente complicado. Existem lugares onde deveríamos banir completamente o PFAS, como produtos de higiene, cosméticos e embalagens de alimentos. E alguns países já estão fazendo isso. No entanto, não podemos banir completamente o PFAS agora, pois ainda dependemos desses produtos químicos para coisas como implantes médicos. Atualmente, é impossível fabricar semicondutores para eletrônicos sem eles. Toda a tubulação para fabricar vacinas e nos levar ao espaço, incluindo os trajes espaciais, é baseada em PFAS. Mesmo nessas aplicações de nicho, devemos ser responsáveis sobre como usamos isso. Pessoas de muitas disciplinas diferentes estão se unindo para criar mecanismos de destruição, para criar materiais de captura inovadores e para criar substituições inovadoras. Estou animada e inspirada por todo o ótimo trabalho que está acontecendo ao meu redor, então acho que se as pessoas quiserem aprender mais, eu aconselharia aprender sobre o risco, mas também aprender sobre a nova tecnologia que está sendo desenvolvida e que esperamos nos colocará na direção certa. Então, para mim, uma das coisas mais importantes que podemos fazer é ter discussões como a que estamos tendo aqui. Se a história e as informações estiverem disponíveis, as pessoas podem fazer escolhas informadas sobre se querem continuar comprando coisas que contêm esses materiais. E o que estamos vendo é os consumidores, à medida que tomam consciência, estão dizendo, não, nós não queremos esses produtos químicos. As empresas estão voluntariamente removendo esses químicos de seus produtos devido à demanda dos consumidores. Já estivemos aqui antes com gasolina com chumbo, freon e amianto. A cada pesquisa realizada, tomamos a decisão acertada de eliminar gradualmente esses produtos químicos. Com PFAS, estamos apenas começando a entender o problema. Mas estou esperançoso de que tomaremos a mesma decisão novamente.